A gente fez aí uma análise de vários concept art feitos pro filme do Duna. Vocês vão lembrar disso, né? Que foi um vídeo bem legal que a gente fez pro canal do YouTube. E eu comentei nesse vídeo a possibilidade da gente dar uma olhada em alguns conceitos visuais criados pelo Moebi, ou Moebius, como muito conhecido no Brasil, né? Mas Moebius, ele é um quadrinista extremamente importante para a ficção científica especificamente, né? Ele foi quem desenhou o quadrinho do Incal. Não sei se vocês já ouviram falar, que é um quadrinho escrito pelo Jodorowsky e feito, desenhado pelo Moebius, né? Ou a.k.a. Jean Giraud, ou Moebi. Enfim, Moebius. Para brasileiro, Moebius. E, cara, tem uma história muito interessante, como eu falei no vídeo anterior, sobre a criação desses concepts para um filme do Duna, que seria dirigido pelo Jodorowsky. E não só seria dirigido por ele, mas seria um filme extremamente megalomaníaco, tipo um filme, sei lá, de 8 horas. Tem um documentário muito legal, que é o Duna do Jodorowsky, que conta toda essa história, toda essa trajetória. Tem vários conteúdos no YouTube também que falam sobre esse possível projeto, que na verdade foi uma semente que gerou frutos maravilhosos e que mudaram a história da ficção científica, até a parte visual, mudou completamente a parte visual da ficção científica desde que foi concebido, né? É um projeto que não foi pra frente, ele não virou filme, ele virou esse documentário só, mas nesse projeto eles fizeram uma bíblia. O que é uma bíblia? É basicamente um livro gigantesco, onde você tem todos os conceitos visuais e, nesse caso, também tinha todo o storyboard de como era esse filme. E essa bíblia rodou por vários estúdios de Hollywood. E, obviamente, que ninguém se inspirou, ninguém roubou, né? Os conceitos ali do Moebius, né? Não vamos falar roubar, né? Mas vamos falar que se inspirou muito, assim, para vários filmes importantes de ficção científica que vocês com certeza já assistiram, mas vamos no cerne da questão e vamos dar uma olhada em quais são esses concepts que influenciaram uma geração de filmes. Eu acho que vai ser bem legal para a gente conhecer e também se inspirar, porque eu vejo muitos concepts ou artistas que querem trabalhar com concept art que acaba sempre se limitando numa imaginação muito empobrecida, digamos assim, no melhor dos sentidos, assim, sabe? Se limitando a coisas que a gente está acostumado no dia a dia e meio que não tem uma sagacidade para dar uma exagerada nos visuais e criar umas paradas super diferentes e bem legais. Então, eu quero apresentar para vocês as artes conceituais do Moebius para esse filme, esse possível filme do Duna que nunca existiu, tá? Então, eu queria que vocês analisassem principalmente a diversidade de ideias de conceitualização das tribos, dos planetas, de todas as roupas que envolviam os personagens também, né, que poderiam existir nesse filme, né. Então aqui tem descrito o nome dos personagens, por exemplo, esse aqui seria o conceito do barão, e tem uns sketches muito legais também ao lado nesse site, ó, vou até deixar assim, ó, tem uns sketches bem legais de como se fosse um croquis, sabe, um desenho bem simplesinho, como se fosse uma thumbnail para arte final ali, né? Que, obviamente, se tivesse ido para frente esse projeto, teriam outros artistas trabalhando, e teve, né? Nesse projeto tiveram outros artistas trabalhando, mas para desenvolver o visual de cada personagem não é apenas uma mente que faz isso, uma mente brilhante que faz isso, é uma equipe, né? Mas isso aqui era a possibilidade, sabe? Então é bem legal. Tanto que eu vou pegar esse post aqui do IAMAG, Inspiration, e vamos dar uma olhadinha nessas imagens aqui, ó. Porque aqui tá misturado com outros artistas. Tem muita coisa do Moebius, mas também tem esses outros conceitos que eu tava comentando com vocês, ó. Ó, isso aqui, essas páginas aqui são páginas daqueles desenhos, né? As possíveis possível storyboard do filme, né? Então, a gente tem parte do roteiro embaixo aqui, do que descrevendo a ação dentro daquela cena, e as thumbnails do Moebius. Então é legal que a descrição que o Jodorowsky falava sobre o Moebius produzindo essas thumbnails era impressionante, sabe? Ele atacava o papel como um louco, assim, sabe? Tipo, ele desenhava muito rápido essas paradas, ele era extremamente eficiente na produção dessas páginas. E enquanto ele descrevia as páginas, descrevia as cenas, o Moebius ele já ia desenhando, tipo, meio que em tempo real, super rápido, sabe? É muito legal vocês assistirem o documentário para vocês terem contato com essas descrições do Jodorowsky, né? Existiram outros artistas que criaram umas artes muito legais para esse possível filme do Jodorowsky, tá?
Dentre eles, o cara que criou o conceito do Alien, por exemplo, umas artes do Giger, né? Pro Jodorowsky, ó, na assinatura aqui. Olha que legal. Então, até legal, a galera que assistiu o vídeo anterior, onde eu mostro as artes conceituais do filme do Duna mais atual, é legal vocês compararem também, né, com essas outras artes e perceber como que eles iam criar uma parada muito maluca. Ó, esse aqui é o Jodorowsky, tá? Ó, que legal. Aqui tem uma foto do Giger trabalhando nas artes do Jodorowsky. Olha o tamanho das artes e o estúdio dele e tal. Olha que bacana, velho. Essa foto, muito legal. E as artes aqui, as pinturas que ele fez de concept art para esse filme, né? E a questão da escala. Lembra que eu falava para vocês sobre como é difícil você dar a sensação de escala para os elementos? Eu acho que até nessas pinturas do Giger acaba sendo até mais difícil da gente ter essa noção de escala, mas os mesmos elementos que eu comentei no último vídeo estão aqui, ó, que bacana. Tipo as janelinhas pequenininhas, as coisas bem minúsculas, e depois se revela um crânio por dentro, ó. E como esse crânio ele parece imenso, né, dentro da escala desse prédio. As naves que eu comentei. Ó, do Chris Foss, tá escrito aqui. Mas olha que legal, as naves que o Chris Foss também pintou. E são naves muito malucas, sabe? Muito malucas. Meio que o mais legal disso é que você percebe que eles estavam tão livres a ponto de não levar tanto assim em consideração ou a necessidade de produção disso aqui. Eles estavam realmente tentando ser visionários, ter uma visão de algo que não precisaria parecer real, sabe? Tipo, tentar um negócio completamente louco e diferente num desenho, mas ao mesmo tempo na pintura eles conseguiam dar um acabamento bem incrível para aquilo, né? Conseguia passar a noção de material, tipo de metal. Tinha os vincos que eu falei, né, no outro vídeo também, as placas de metal. Eles davam esse aspecto de que aquilo foi construído, mas se você pegar só o desenho, é um shape muito maluco, né? Quase como um shape aleatório que ele renderizou extremamente bem, saca? É muito legal da gente ver isso. Me lembrou as naves de Spore. Aí, salve Carol Cush, hein? Bem lembrado. Mas olha que bacana aqui essa nave também, do Chris Foss. Cara, é sensacional. Isso aqui, vocês podem até ver, de alguma forma, a semelhança, pelo menos eu lembrei muito, do que foi criado pro Guardiões da Galáxia, pros filmes do Guardiões da Galáxia. Essas cores extremamente saturadas, com naves malucas, assim. Eu sei que, com certeza absoluta, Guardiões da Galáxia foi um filme. Os artistas conceituais do Guardiões da Galáxia se inspiraram bastante nesses concepts aqui do Chris Foss para criar aquele universo bem maluco, né? Isso aqui é a produção do David Lynch, né? Que foi a versão. Isso aqui é a Bíblia que eu falei para vocês. Olha o tamanho do livro com as artes conceituais e storyboard. Olha o tamanho desse livro, cara. Imagina o que não tem de coisa boa dentro desse livro e o quanto que esses livros foram pouquíssimas cópias feitas. O quanto que isso aqui não rodou nos estúdios para eles tentarem captar recursos e o quanto que isso aqui não inspirou outros filmes, sabe? Muito legal, cara. Enfim, essa aqui é do Chris Foss, né, que eu tava falando, e esses storyboards do Moebius, cara. Sensacional, é sensacional. E aqui alguns conceitos de personagens do Moebius. Cara, simplesmente o cara tem duas bolas no queixo, hein? Que beleza, hein? 100% inspirado numa galinha, num galo, né, no caso. Eu espero. Uns sketches também do Foz, ó. A assinatura dele aqui. Algumas roupas foram até produzidas, que é maluco, né, de pensar. Tem uma foto do próprio Moebius ao lado dessa roupa aí. Dá pra ver também no storyboard a imaginação dele para as partes internas. Você tem que entender quando que isso aqui foi feito, porque isso aqui, tem que lembrar que isso aqui foi feito no meio dos anos 70, cara. Então, a gente não tinha tanta coisa desenvolvida assim para filme, né, de sci-fi, com esses visuais muito malucos. Hoje a gente até anos 60, não, foi 74, tá? 74 que foi um dos melhores anos para música também. Tem os melhores discos, eu não sei porquê, mas culminam ali para 1974. Alguma coisa aconteceu nesse ano, tá? Mas, ó, sensacional, velho. Enfim, mas eu queria muito que a gente voltasse para esse post aqui para ver catalogado, até com o nome dos personagens ao lado, para até tentar comparar com o que foi feito nesses filmes atuais aí do Duna, tá? LSD pode ser também, né? Psicotrópicos. E é legal que nesse filme do Jodorowsky, tipo, o casting era assim, o filho do Jodorowsky seria o personagem principal, aí seria um dos personagens, como é que era? Mick Jagger, sim, sim. Salvador Dalí, exatamente. Era isso, Mick Jagger, Salvador Dalí, era um filme bem, assim, normal, ia ser aquela coisa, né?
Tanto que ele falava que era um filme feito para mudar a consciência humana, saca? Era um filme, era nessa escala que eles queriam fazer o projeto, tá? E o Moebius embarcou, né? O Moebius estava também ali no ápice, né? Da carreira, da doideira também. Ele colocou o filho para treinar artes marciais, exatamente, exatamente. Então, é legal que o Jodorowsky ele não tem freio. E é isso que eu queria mostrar para vocês. Isso aqui é um projeto sem freio, galera. É só assim que a gente tem algo revolucionário de verdade. Porque por mais que isso, de novo, não existiu, foi uma parada que influenciou gerações de filmes, entendeu? E não só filme, mas também quadrinho, né? Por exemplo, o próprio Incal, que foi um dos quadrinhos mais importantes de sci-fi que já foi feito, o próprio Incal, que foi feito pelo Moebius depois com o Jodorowsky, ele é um reflexo direto desses conceitos e dessas ideias que eles tiveram pro Duna, entendeu? Realmente foi uma semente plantada ali, uma semente, né, com um pouquinho de LSD junto, mas que influenciou uma geração ali de filmes e... Olha que legal, cara. Olha esses desenhos. E é legal também ver como ele repetia padrões, né, dentro desses conceitos. Então ele criava um padrão aqui para essa arma, para essa bainha, bem orgânico, e ele reproduzia esse mesmo padrão durante todo o personagem. Então ele era mestre de criar essas rimas visuais, sabe? Tanto nas cores quanto nas formas. Tenta perceber esse tipo de coisinha. Olha que maluco isso aqui também. Parece um Cavaleiros do Zodíaco, né? Sei lá, mano. E esse também, sensacional. A noção de distribuição de pesos também do Moebius é um negócio que me impressiona muito, sabe? Então você pode ver que os conceitos do Moebius, algo que eu aprecio muito, é como ele distribui a quantidade de informação, sabe? Tem áreas que tem bem limpas, tem bastante respiro, espaços negativos bem grandes, longos. Em outras áreas, ele concentra bastante informação, bastante detalhe. Tenta reparar isso nos concepts do Moebius e como ele faz esse balanço e distribui o peso para uma parte do personagem, sabe? Então, nesse aqui, por exemplo, olha como ele distribui o peso e a quantidade de informação na parte superior do personagem. A capa dele, a roupa, é toda mais limpa. Ele não carrega exatamente tudo. Se você pega esses conceitos feitos por inteligência artificial mesmo, você percebe que não tem esse pensamento, esse tato, essa percepção mais aguçada de conceito. Ele só tá com informação a dar com pau em tudo, assim, sabe? É muita informação, muita informação, e não tem um pensamento por trás, né? De equilíbrio, de balanço de personagem, de shapes icônicos, de repetição de rimas visuais, todos esses conceitos de concept mesmo, de que um bom concept artist estuda, provavelmente, né? Eu não sou um bom concept art, mas eu imagino que seja. Você pode ver que é muito bem aplicado nessas artes do Moebius, mas ao mesmo tempo em algumas outras artes feitas por IA mesmo, você, tipo, zero, assim, sabe? Zero. Essa aqui que tem a roupa que eles recriaram. Mesma coisa, ó. Muito massa, velho. E também como você consegue perceber que um personagem, ele pertence a uma hierarquia diferente do outro, né? Então, até o material que é utilizado nas roupas, isso aqui é loucura total, né? Mas você percebe o nível de hierarquia de cada personagem, para qual facção aquele personagem pertence, umas coisas muito legais, assim, ó. Você percebe também quase a personalidade daquele personagem já tá impressa na roupa dele, sabe? O jeito que ele se porta, por mais simples que sejam esses conceitos e esses desenhos, né? Olha lá, de novo, você percebe certinho que esse personagem, claramente, ele não é do mesmo lugar desse aqui, por exemplo, sabe? Já bem claro no visual, nas cores, nas escolhas, né? As escolhas são muito certeiras, assim. Isso aqui é completamente flamboyant, né? E aqui eu acho que tem essa questão de não ter medo, de querer experimentar mesmo, sabe? Mano, isso é muito Náusea. Meu Deus, Miyazaki safado chupinhou isso de forma magistral. Com certeza é algo que se retroalimenta, entendeu? Eu tenho certeza que o Miyazaki se inspirou no Moebius e o Moebius também, ele aprendeu muito com os japoneses, não só Miyazaki, mas com vários outros artistas do Japão, até para ele mudar o traço. Para quem não sabe a história do Moebius, ou Jean Giraud, ele é um artista que ele mudou muito o jeito de desenhar ao longo da vida, sabe? E dependendo do trabalho dele, por exemplo, para um trabalho dele do Incal, ele usava uma linha fina e ele assinava como Moebius, né? Só que parte da vida dele, ele trabalhou assinando como Giraud, né? Ou Giraud, que seria a assinatura dele padrão, né? Só que para fazer esses trabalhos, ele usava caneta tinteiro ou pena mesmo, né? Ele usava pena,
ou o próprio pincel para fazer o nanquim. Então, ele variava muito até o formato. Aqui ele já estava assinando como Moebius, você percebe que o traço dele é bem fino. Mas como o Giraud, ele fazia com pincel traços bem mais grossos, né? Só você pesquisar um pouco os trabalhos dele ao longo da vida. Até se você jogar Jean Giraud no Google Imagens, você vai ver uma coisa, por exemplo, o trabalho dele para Blueberry. É um trabalho completamente diferente, ó. Tanto que tem a clássica história de que quando o Jodorowsky estava procurando um artista para trabalhar com ele dentro nesse projeto do Duna, ele não conhecia o Moebius, né? Então ele estava em uma banca de quadrinhos, se eu não me engano, no aeroporto, alguma coisa assim, e ele viu alguns quadrinhos que chamaram muito a atenção dele, né? Ele viu um tal de Moebius que ele ficou fascinado pelo traço e ele ficou maluco, falou: cara, esse cara desenha muito, eu preciso entrar em contato com ele. Só que, ao mesmo tempo, ele viu um outro artista chamado Jean Giraud, falou: caraca, esse cara também é muito bom, vou entrar em contato com ele. Tipo, literalmente achando que eram dois artistas diferentes, ele não conhecia a história. E aí depois ele foi descobrir que era só, tipo, literalmente o mesmo cara, com um traço diferente, né? Então eu vou mostrar aqui pra vocês o Blueberry, né? Esse quadrinho de faroeste, até a temática é completamente diferente. Se você olhar as capas que ele pintava, já tem uma vibe completamente de quadrinho western antigo, pá, né? Clássico. Mas olha o traço dele, como ele usava pincel para fazer as linhas, e ela fina, engrossa, ele usava muita achura. Quando ele vai assinar como Moebius, olha que bacana. Ele troca a técnica e parece uma outra pessoa desenhando, velho. Então, por exemplo, o trabalho que ele fez para o Incal, essa aqui é a primeira página do Incal, se eu não tô enganado, ó. Olha como muda completamente o tipo de desenho. Aqui ele já está usando uma linha mais fina. Aqui ele faz as achuras, mas ele faz umas achuras que são mais quase um pontilhado. Dá para perceber até aqui nessa parte inferior da página, ó, como ele vira quase um pontilhado essas achuras. Ele faz pontinhos bem mais curtos, achuras curtas, para definir textura e fazer volumetria também. Olha que bacana. Olha a diferença de um para o outro, né? Parecem dois artistas diferentes. Eu não sei se isso aqui... Pronto, uma página clássica aqui. Muito legal, né? Aqui, essa aqui é demais. Esse desenho aqui é sensacional e mostra também o jeito de fazer textura, como é diferente, tá vendo? Da árvore, o uso de alto contraste, né? De áreas grandes em preto. E aqui, ó, é completamente diferente. E isso aqui ele aprendeu muito com os japoneses. Eu tô falando isso simplesmente porque ele mudou o traço dele, também mudou o nome, né? A forma que ele assinava, mas teve muita influência de mangá e tal, né? E aqui você percebe também outro jeito de renderizar, de trabalhar essas obras, né? Esses conceitos. O trabalho dele parece tão atual. É porque muita gente realmente ainda se inspira bastante nele, tá? Eu, particularmente, quando eu vou fazer um concept e eu quero sair do comum, do senso comum e tentar extrapolar um pouco, eu sempre abro esses conceitos especificamente porque eu, olhando isso aqui, eu falo, cara, dá pra ir muito longe, sabe? Tipo, eu não preciso me limitar às minhas referências mais banais, né? No melhor dos sentidos, mais tosquinhas, assim. Eu posso pirar, eu posso fazer um negócio maluco, eu posso ir pra um lugar diferente com os meus conceitos, né? Scorcher falou assim, ó, Marco, você acha que tem algum estudo ou algo que seja possível de fazer com que a gente perca esse medo do exagero? Eu queria perder essa trava e acho que seria muito bom ter um ponto de partida. Então, eu acho que para começo de conversa, você já conhecer esses conceitos que eu estou te mostrando aqui, com certeza já é um primeiro passo para você saber que você pode mais, sabe? A minha principal dica é a seguinte: tenta sempre extrapolar e pegar o seu desenho e extrapolar ainda mais e redesenhar aquilo exagerando ainda mais. Então você vai fazer vários desenhos sempre tentando exagerar as formas, as cores, enfim, você vai fazendo vários testes. Você vai fazer tanto teste exagerando os shapes e as cores do seu personagem que você vai chegar num ponto que vai ficar horrível. Você vai falar, mano, beleza, aqui eu passei do ponto, eu achei que ficou estranho demais. Quando você chegar nesse momento, você volta uma casinha. É como se você estivesse progredindo, você vai perceber que você exagerou demais. Aí você volta um pouquinho. Pronto. Aí talvez você chegou ali num ponto muito interessante para o seu trabalho. Sacou? Então essa seria a minha principal dica. Mas também a minha dica para você exercitar esse tipo de pensamento, de conceito, você pode tentar buscar por referências visuais que são mais fora da caixa, sabe? Você pode, com certeza, fazer um personagem que ele é baseado, sei lá, uma garrafa d'água, sabe? Numa luminária. Tem várias coisas que você pode encontrar, sei lá, um pássaro específico, que você viu uma foto no Pinterest de um pássaro super lindo. Você pode pegar aquele pássaro e transformar numa outra coisa, tentar entender os conceitos visuais daquele pássaro e traduzir para uma outra coisa, ou misturar aquele pássaro com uma, sei lá, com uma casa,
que você achou o design bonito. Você mistura as duas coisas e cria algo, às vezes, nada a ver, sabe? Mas muito vem dessa questão de você exagerar bastante e tentativa e erro. Muitas vezes vai dar um conceito ruim, mas pode ser que você gere coisas bem legais também. Então, a parte essencial do concept aqui que o Kleber tá falando é você experimentar, é testar coisas mesmo, sabe? Aqui o Moebius, ele não estava experimentando só no desenho, ele estava experimentando outras coisas na vida dele, tá? Mas o que eu quero dizer com isso é que, tipo, você não precisa ir tão longe quanto ele foi. Mas com certeza ele estava olhando para coisas bem diferentes para criar esse design aqui. Com certeza ele estava vendo outras coisas bem diferentes que não são necessariamente, né, guerreiros e espadas e escudos que tem no Pinterest. Ele estava vendo outras coisas. Talvez ali numa, como é que chama? Casa da Luz Vermelha, alguma coisa assim? Não sei. Não quero assim também, né? Mas, entendeu? Um clube de festa. Eu quero dizer que você vai procurar em outros lugares que não são digitar guerreiro no Google Imagens, sabe? Tipo, vai buscar e monta a sua pastinha de referência visual. Acho que os melhores artistas que eu conheço de concept, eles têm pastas e arquivos no PureRef mesmo, com vários exemplos de trabalhos legais, de referências visuais que não tem nada a ver, mas que ele tem alguma coisa que chamou a atenção e você acaba misturando e gerando coisas novas com isso, entendeu? Mas enfim, eu só queria mostrar pra vocês toda essa história aqui. Não sei se ficou muito perdido esse vídeo, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma outra sugestão, não se esqueçam de deixar nos comentários do vídeo que eu tô sempre lendo e eu tento trazer aqui pra vocês, beleza? Que eu gosto bastante desse tipo de conteúdo. Eu ainda tô em choque com esse conceito, tá vendo, ó? Busque conceitos em coisas diferentes, sabe? Você não precisa se limitar apenas à sua realidade. Você pode ir para o campo e ver um galo, e aí querer trazer um galo aqui, né? Deus o queira que seja um galo. Mas liberte a sua mente aí e bora criar concept legal. Acho que é a lição aqui do vídeo de hoje, beleza? Valeu!